Senhor, nós te pedimos que o Senhor venha ser com Jean nesse momento. Deus, que sejam tuas as palavras que ele for ministrar para nós hoje, Pai. Deus, Espírito Santo, esteja à vontade no nosso meio. Encha-o, Deus, encha-o, e que a gente possa ser alimentado também pela palavra que ele vai ministrar, Pai, em nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Eu pedi para o Ricardo aqui com a gente, não sei se é ele, ou se é o Luiz, mas tem muito tempo que eu não vejo um louvor tão abençoado. Que benção. Hein, Leozão? Lembrei 20 anos atrás, gente, lá na comunidade. Seus meninos pequenininhos. Benção demais. Hã? Nó. Passou um filme na minha cabeça. Benção demais. Glória a Deus por isso, por essa família abençoada. Samuel agora virou influencer, Instagram, postando em Nova York e tal. Mata gente de inveja. Então, eu queria pedir para a Tati ficar aqui. Não fica com medo, não. Tem Covid aqui, não. Senão eu fico longe. Pode ser? Senão fica assim. Se puderem chegar mais perto também. Eu quero reclamar aqui que eu fico andando muito, eu acabo matando o câmera lá. Então eu vou ficar quietinho hoje para você. Eu queria falar um pouco sobre o que a Edna orou. Sobre esse descanso que nós precisamos achar em Jesus Cristo. Eu sei que vocês já ouviram isso um monte de vezes, eu já ouvi um monte de vezes, mas eu queria entrar um pouco na profundidade disso e falar um pouco do que a Sara orou também, dizendo sobre a depressão que tem atingido cada vez mais as nossas casas, os nossos jovens, as nossas famílias. E eu estava descendo para cá e falando com a minha sogra, essa senhora jovem, bonita, que está aqui, tá? Quero falar para vocês que a minha sogra é 10, ela é 10 vezes pior do que eu pensava quando eu casei com a filha dela. Mas eu tenho orado e Deus tem dado graça. A Bíblia diz que nós devemos suportar uns aos outros. Eu não só tenho suportado, mas como eu tenho pagado conta e carregado. Então eu queria falar um pouco sobre isso, e a gente veio descendo do carro e falando sobre uma mãe que, aparentemente, pelos olhos do mundo, eu fiz uma baguncinha aqui, e pelos olhos do mundo, essa pessoa tem tudo, não é? Ela tem, até avião particular, ela tem. Mas ela está no processo de depressão profundíssimo, profundo mesmo, de chegar ao ponto de ter que tomar choque, porque a tristeza da mente, a tristeza da alma, ela não sai da vida dela. E assim a gente tem visto, né? Nós temos vários pastores aqui, Léo, Lucas, Edna, Ricardo, né? O Ellison, que não é pastor que tem ainda, mas que é um homem que tem colocado a Cris, tem colocado a serviço da igreja. E eu não sei vocês, mas o quanto de gente que nós temos atendido nessa pandemia com uma tristeza na alma profunda que não tem explicação. E quando a gente ouve alguns dados que eu queria trazer nessa noite de hoje, eles são alarmantes. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio no mundo. A cada 40 segundos, esse dado é um dado da ONU, a cada 40 segundos uma pessoa comete suicídio no mundo. Pior que qualquer pandemia. Então, se nós estamos aqui desde as 7, né? São quase 7h30, faz o cálculo aí quantas pessoas partiram desse mundo. E a grande pergunta, né? Para onde foram? Porque uma coisa é certa, todos nós um dia vamos partir, todos nós um dia deixaremos esse corpo e passaremos para uma outra plenitude, para uma outra realidade. E o momento que nós definimos qual realidade nós estaremos ou com quem nós estaremos,
é uma decisão que nós devemos tomar aqui e agora. E essas pessoas precisam de nós precisamos ser o canal para essas pessoas. Mas para que a gente seja o canal para essas pessoas, nós precisamos entender algumas coisas, e é sobre isso que nós vamos falar. Então, abra sua Bíblia no livro de João, capítulo 6. João, capítulo 6, versículo 1. Por mais que você possa folhear a sua Bíblia e achar ou entender que aqui está no começo do ministério de Jesus, ele não está no começo do ministério de Jesus, talvez esteja no meio. E esse capítulo me chama muita atenção, porque é um dos poucos capítulos da Bíblia onde os 4 evangelhos relatam a história. É essa história que nós vamos ouvir aqui em João, capítulo 6. Então, você tem histórias que a gente só encontra no livro de Marcos, a gente tem história que só encontra no livro de Lucas, a gente tem história que só encontra no livro de Mateus, mas aqui nós temos uma história que está contida nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João tiveram uma revelação sobre isso aqui tão profunda que eles relataram na carta deles. E João, capítulo 6, versículo 1, diz assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então aqui João começa dizendo aonde que Jesus estava, o que tinha acontecido antes, que tinha acontecido alguns sinais que nós vamos ver aqui, e João diz sobre a visão dele, por que que aquelas pessoas estavam ali, aquela grande multidão seguindo a Cristo. Anteriormente aqui a gente tem, quando Jesus, naquela bodas de Caná, ele transforma a água em vinho. A gente tem aqui a cura de um paralítico, aquele paralítico que estava ali e que não conseguia ir até aquele poço para ser curado, porque o Espírito descia ali uma vez por ano e quem entrasse ali era curado. Nós temos aqui uma prova de fé que Jesus disse, olha, eu nunca vi fé igual a essa, quando aquele centurião romano, pede para que ele vá lá e cure o servo dele. E tem vários milagres aqui. Jesus havia feito vários milagres e o povo, vendo aqueles milagres todos, Jesus começa a caminhar, a andar por aquela região e aquela multidão começa a seguir a Cristo. E João é categórico. Eles estavam seguindo a Jesus porque eles viram os milagres que Jesus estava fazendo. Mas olha só, versículo 5. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, onde compraremos pão para todo este povo comer? Mas ele fez essa pergunta apenas para pô-los à prova, pois ele tinha em mente o que ia fazer. Jesus ergue os olhos, vê aquela grande multidão e diz para Filipe, Filipe, e essa turma que está vindo aí? E esse tanto de gente que está vindo aí? Como é que nós vamos fazer para alimentar esse povo todo? E a Bíblia diz que Jesus fez essa pergunta apenas para colocar Filipe à prova, porque ele mesmo sabia o que ia acontecer. E a pergunta é, por que Jesus fez isso? O que Jesus queria com isso? O que Jesus queria provar com isso? Por que Jesus fez essa pergunta a Filipe? Por quê? Guarde isso no seu coração. Filipe lhe respondeu, olha a resposta de Filipe, 200 denários
não compraria pão suficiente para cada um receber o seu pedaço. Não é nem o pão inteiro, não, um pedaço do pão. Jesus, se a gente pegar 200 denários, que é um dia de trabalho, se a gente trabalhar 200 dias, nós não vamos conseguir alimentar esse povo todo, porque são 5.000 homens, sem contar a mulher, criança e essas coisas todas. E como o povo naquela época era igual coelho, devia ter uns 4, 5 meninos ali. E Filipe falou, não tem jeito não. E aí, André, versículo 8 diz assim, outro discípulo André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Tem um menino aqui, tem um rapaz aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes. Mas o que nós vamos fazer com isso? Então aqui nós temos 2 questões cruciais para nós. A primeira coisa é que apareceu uma necessidade física. E apesar de tudo aquilo que Jesus fez, apesar de tudo aquilo que os discípulos estavam ali, os 12 já haviam sido escolhidos, eles já haviam sido comissionados, eles já haviam feito grandes milagres, eles mesmos, mas ainda assim o coração daqueles homens vacilou. A verdade é essa. E foi por isso que Jesus perguntou para eles como que nós vamos alimentar aquele povo todo. No fundo, o que Jesus estava perguntando para eles é: o que vocês acham que eu sou? Qual que é a expectativa que vocês têm a meu respeito? Esse povo está vindo todo aqui, atravessando o rio, atravessando o mar, andando no deserto, passando fome, sabe por quê? Porque eles viram milagres. Eles enxergaram milagres. E eles estão aqui para serem curados de doenças físicas. E agora eles estão com fome, como é que nós vamos resolver? E a primeira coisa que os discípulos fizeram foram ir para a parte prática. Eles pensaram primeiro em dinheiro. Diz, é muito dinheiro para resolver o problema desse povo. É muito dinheiro. E a segunda coisa que eles pensaram, além do dinheiro, eles limitaram a Jesus depois de tudo que eles viram. Eles falaram, não tem dinheiro, mas tem um menino ali que tem uns pães e os peixes, mas o que é isso para alimentar tanta gente? Esqueceram do que Jesus havia feito naquelas bodas de Caná. E Jesus já havia multiplicado antes pães. Eles esqueceram. E eles trouxeram a cura, trouxeram a solução do problema para algo que era prático, para algo que não era espiritual, mas que vinha do mundo carnal. Uma solução que todos nós temos, achamos, para as dificuldades que a gente vive. E talvez essa seja a resposta para nós, porque tantas pessoas, porque a cada 40 segundos uma pessoa morre sobre a face da terra. E a verdade é, irmãos, é que o mundo nunca teve tanta facilidade. Eu lembro quando eu morava no interior, que o Fred falou, que não é Cachoeira Formosa, é Águas Formosas. Os que são mais antigos ou que moraram no interior, a gente comia uva uma vez por ano e era no Natal. O único supermercado que tinha na minha cidade era um supermercado do governo que chamava Cobal. Já ouviu falar nisso, Lucão? Era Cobal, era uma central de abastecimento. O governo mandava mantimento lá uma vez por mês, você ia lá e comprava. Já ouviu falar de Cobal, não? Já, né? Não tinha fruta, não. Como é que você comia fruta? O que dava no pé. Dava melancia, comia melancia. Dava mamão, comia mamão. Morango, nem pensar. Nordeste de Minas, aquilo era caviar para a gente. Goiaba, quando tinha goiaba, manga, quando tinha manga, e no Natal a gente comia uva, aquelas uvinhas pequenininhas, azeda para caramba, mas era algo novidade para a gente.
a gente comia uva. E hoje nós temos uma facilidade imensa, enorme. Se a gente sair daqui agora, se você for no Verdemar, se você for no Supernova, se você for no Carrefour, você compra todas as variedades de fruta que você quiser e nem pensa em época, se é safra, se não é safra, se tem, se não tem, você resolve o seu problema. Por que eu estou dizendo isso? Por causa das facilidades que nós temos hoje. Hoje você vai para qualquer lugar do mundo de uma forma barata. Você pode falar, não, Jean, mas não é tão barato. É barato. Sabe por quê? Porque antigamente, você sair daqui para ir para a Europa, você tinha que entrar no... Como é que chama aquele negócio? Um navio a vapor. Todo mundo já viu isso e demorava 50, 60 dias para chegar lá. Para eu sair daqui para ir para a minha cidade, continua sendo assim, né? Mas eram 14 horas. A gente pegava 4 horas de estrada de terra, esburacada, e quando dava sorte de não atolar, e ficar lá uma noite inteira atolado. Hoje já não tem mais isso. E eu lembro muito de uma história de um sheik, eu não sei se é verdade, mas perguntado para o sheik árabe lá, como é que ia ser a futura geração dele. E ele disse, olha, o meu avô andava a pé, meu bisavô andava a pé, meu avô andava de camelo, meu pai andava de carro, eu ando de Land Rover, meu filho, meu neto vai andar a pé. Sabe por quê? Porque tempos difíceis formam homens difíceis. Tempos fáceis formam homens moles. Nós nunca tivemos tanta facilidade e nós nunca sofremos tanto na alma. A verdade é essa. E é isso que Jesus queria perguntar para os discípulos. Quem realmente eu sou? Qual que é a expectativa que vocês têm de mim? Porque se vocês estiverem aqui só pelo que eu posso fazer ou para as necessidades físicas suas que eu posso transformar e realizar, não valeu de nada. Eu posso fazer coisas maravilhosas, eu posso curar, mas a grande pergunta é, quando eu não curar, como vai ser? A grande pergunta é, quando o apartamento que você quer não chegar, como vai ser? Quando o filho adoecer, como vai ser? Quando eu for roubado porque eu estou indo pregar o evangelho de Cristo, como vai ser? Como que vocês vão se comportar? Qual vai ser a expectativa do seu coração? Como que o seu coração vai ficar? Como que a sua mente vai ficar? Como que o seu humor vai ficar? Se nós tivermos paz apenas por causa das circunstâncias, nós seremos escravos sempre das circunstâncias. E é por isso que Paulo diz que tudo posso naquele que me fortalece, estando preso e condenado por causa do Evangelho, porque ele aprendeu a ter paz independente das circunstâncias. Se nós tivermos paz pelas circunstâncias, nós seremos sempre escravos das circunstâncias. Isso é fato. Jesus responde essa pergunta aos discípulos. Mas antes de responder essa pergunta aos discípulos, ele leva os discípulos para uma outra prova, que é a prova do vento forte. Esses discípulos, Jesus então reúne e diz, olha, vocês vão para outra margem, vocês vão para o outro lado, que eu vou orar agora. E os discípulos entram naquele barco. Está aí no versículo 16. Ao anoitecer, seus discípulos desceram para o mar, entraram no barco e começaram a travessia para Cafarnaum. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha ido onde eles estavam. Soprava um vento forte e as águas estavam agitadas. Depois de terem remado cerca de 5 ou 6 quilômetros, viram Jesus aproximando-se do barco, andando sobre o mar, e ficaram aterrorizados. Mas ele lhes disse, sou eu,
não tenham medo. Então resolveram recebê-lo no barco e logo chegaram à praia para a qual se dirigiam. Claro que Jesus sabia que vinha uma tempestade. Claro que Jesus estava pondo os discípulos à prova e perguntando de novo: qual é a expectativa que vocês têm acerca de mim? E é nessa passagem aqui que Pedro anda sobre as águas. Mas quando as águas, o vento forte tocou, quando a vida ficou turbulenta, a primeira coisa que eles fizeram foram ficar aterrorizados. E sabe o que acontece quando a gente fica aterrorizado? A gente só olha para a circunstância e ela fica negra. O copo deixa de estar cheio e ele fica vazio e preto. É assim que acontece. E foi isso que aconteceu com aqueles discípulos, apesar de tudo que eles viram. Apesar de tudo aquilo que Jesus estava fazendo e havia feito, aquilo não tinha entrado no coração deles de uma forma profunda. Eles não haviam entendido ainda quem era Jesus. Eles não tinham entendido. Eles não estavam em busca do Salvador, mas eles estavam em busca do curador. Eles queriam o Jesus que era Sonrisal, Rivotril, muleta, outra coisa. Eles queriam resolver o problema deles. E aí a mesma pergunta: se Jesus não entra no barco, se Jesus não multiplica o pão, se Jesus não cura o paralítico, se Jesus não te dá o apartamento, como é que vai ser? Você vai fazer biquinho e dizer: estou fora desse negócio, esse negócio não é para mim não. Depois que eu passei para crente, o trem parece que piorou. Esse negócio não está funcionando não. E aí eu virei o beiço e diz: briguei com Deus, pronto, não quero mais. Quando Jesus começa a endurecer o discurso dele, sabe o que acontece? O povo vaza. Quando Jesus para de curar, o povo vai embora. Sabe por quê? A resposta está no versículo 25. Abra sua Bíblia. Vamos ler junto. Não precisa ler junto, não, porque minha Bíblia é diferente das suas, mas preste atenção na leitura e no que Jesus disse. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos. Olha como é que Jesus tem uma perspectiva diferente da de Pedro. Pedro disse o seguinte: eles estavam procurando a Cristo por causa dos sinais. Essa era a perspectiva de Pedro. Mas Jesus começa a mostrar uma outra perspectiva. Vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram o quê? Satisfeitos. Vocês estão procurando satisfazer as necessidades suas, físicas. Vocês não estão querendo resolver as necessidades suas emocionais. Vocês não querem receber a verdadeira cura da alma, vocês não querem entender quem realmente eu sou e para que eu vim. E aí Jesus começa a dizer para eles, dizendo o seguinte: não trabalhem, não coloquem a sua energia, não coloquem a sua expectativa, não coloquem toda a sua inteligência pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, ao qual o Filho do Homem lhes dará. Não trabalhem pelas coisas deste mundo. Gente, o que Jesus está falando é que nós devemos parar de trabalhar, que nós devemos... Não.
O que Jesus está falando é que esse não deve ser o nosso foco principal. O que Jesus está falando é que nós devemos buscar aquilo que tem mais valia, e o que tem mais valia é Ele. E Ele está dizendo, não foquem nisso, porque se vocês focarem nisso e continuar focados nisso, vai sair de 40 segundos para 20 segundos. A cada 20 segundos uma pessoa vai suicidar sobre a face da terra, se as pessoas pararem e não entenderem que isso não tem valor, que isso não é o principal. E sabe o que é mais triste? Eu tenho visto isso dentro da igreja. Eu tenho visto isso em pessoas que um dia receberam esse Jesus, mas não o recebeu como Senhor. O recebeu como milagreiro, o recebeu como remédio que cura, como remédio que traz o apartamento, como o financiamento da caixa, como o banco que te dá o carro, que troca de carro todo ano. Ei, é isso mesmo? Será que é isso mesmo? Quando Jesus diz uma resposta tão direta para eles, olha, vocês precisam experimentar daquilo que é real. Vocês precisam experimentar do pão da vida. Porque aquele que experimentar desse pão, que sou eu mesmo, e beber dessa água, não terá sede mais. Por que nós estamos tendo sede e fome? Porque nós estamos comendo o pão errado. A verdade é essa. Não tem outra explicação. Não existe outra. Porque ninguém sobre a face da terra foi tão direto. Vem a mim. Vem cá, vem a mim. Porque se vocês comerem desse pão, se vocês comerem de mim, vocês não vão sentir fome mais, e vocês não irão sentir sede mais. Então, se eu tenho fome na minha alma, se eu tenho sede, significa que eu estou comendo errado. Eu não estou comendo o pão certo. E sabe qual o pão que nós estamos preferindo comer? O pão que está lá fora. A gente acorda às 5 horas da manhã para comer esse pão, a gente vai no shopping para comer esse pão, a gente trabalha para comer esse pão. A gente 24 horas da nossa vida é para comer esse pão, que está lá fora. Mas que não está em Cristo, que não está na verdade. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E se a gente continuar assim, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, nós vamos ser os próximos a cometer suicídio. Sabe por quê? Porque vai ter uma hora que esse Jesus curandeiro não vai resolver mais. Não é porque ele não tem poder, não é porque ele não pode, porque ele precisa fazer a gente crescer e entender a real dimensão de quem ele verdadeiramente é. Eu não sei se já te contaram isso, mas Jesus não veio aqui para fazer milagre. Ele fez milagres, mas esse não é o verdadeiro sentido. Desculpa te dizer isso, mas Jesus não veio aqui para te dar o carro do ano, o apartamento do ano, e eu estou ressaltando esses pontos, porque esses pontos têm sido muito importantes para nós. Muito importante. Esse não é o motivo por que Jesus veio para o mundo. E sabe o que aconteceu com a pandemia? Quando nós voltamos para a coisa mais importante que nós tínhamos, que era a família, a gente não conseguiu. Porque os nossos valores estavam distorcidos. A gente não conseguia conviver com o filho, a gente não conseguia conviver com a esposa. A gente não conseguia. A gente não conseguia ter essa relação tão intensa uns com os outros, dentro de casa, dentro de pessoas que a gente ama, perto dos filhos que foram gerados, que a gente diz que a gente ama, que a gente educa, mas a gente não consegue. Sabe por quê? Porque falta o pão.
porque o pão está errado, porque a bebida está errada. Eu sou o pão da vida. Aquele que experimentar deste pão não sentirá fome novamente, e aquele que beber dessa água não sentirá sede novamente. E a pergunta que eu quero deixar é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus? Um dia nós vamos ter de responder essa pergunta. Quem é Jesus? O que Jesus significa verdadeiramente na sua vida? Qual é a sua motivação? E eu quero que vocês abram em Efésios, capítulo 3, carta de Paulo à igreja de Éfeso, capítulo 3, 3:1, tem uma passagem linda que Paulo diz assim: por esta razão oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Eu, Paulo, estando prisioneiro, eu oro por vocês. E no versículo 14 diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do meu Pai, do qual recebeste o nome, toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder por meio do Espírito Santo. Por esta causa eu me imponho de joelhos. Sabe para quê? Para que vocês sejam revestidos desse Espírito Santo e sejam revestidos de poder, para que vocês possam entender realmente quem é Jesus. Por essa causa eu me imponho de joelhos, estando preso, estando humilhado, estando prestes a morrer. Mas é por esta causa que eu me imponho de joelhos. Por qual causa vocês têm se posto de joelho? Por que você tem orado? No seu momento de intimidade, qual que é a sua oração? Sabe por quê? Porque isso revela muito quem é Jesus para nós. Isso revela demais quem é Jesus para nós. Não que a gente não deva orar para termos uma vida boa, para experimentar coisas boas, mas isso não deve ser os 20 minutos de oração dos 22 que a gente se dedica a orar, ou dos 21. Oramos 21, 20 é Deus me dá, Deus eu quero, Deus me dá, Deus eu quero. E no final eu falo: ô Espírito Santo, entre em mim. Eu não sei se vocês estão entendendo, mas eu estou falando para mim mesmo. Mais uma vez, se a gente perder o foco, se a gente não comer esse pão verdadeiro, nós vamos nos perder no caminho. E na hora que nós nos frustrarmos, nós também faremos beicinho e vamos dizer: esse negócio não é para mim. Eu vou procurar o pão em outro lugar. Como Paulo orou aqui, a minha oração e o desejo do meu coração para mim, para minha família, para vocês, é que vocês se coloquem de joelhos pela causa do Evangelho. Sabe por quê? Porque o mundo precisa de nós. Deus nos escolheu para sermos sal e luz do mundo. Nós somos aqueles que vai trazer sabor e que vai iluminar as trevas. Sabe aonde está isso? Está nos corações, lá fora e aqui dentro. O quanto que nós temos sido sal e luz. Nós só vamos conseguir ser esse sal e essa luz se nós comermos do verdadeiro pão. Jean, o que eu faço? É com você. A busca é sua e é individual. Os pastores podem te auxiliar, você vir aqui
no culto é legal, mas se você não dobrar o seu joelho no seu quartinho, fechar a porta e comer desse pão, experimentar desse Jesus, ter uma revelação verdadeira de quem Ele é e para que Ele veio, você vai continuar tendo fome, você vai continuar tendo sede e a sua alma vai continuar sendo vazia. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fiquem de pé. Eu queria orar por vocês, mas eu não queria orar de uma forma genérica assim. Eu queria chamar os pastores aqui. O Ellison também, Fred. E nós vamos ministrar sobre as suas vidas. Quem entendeu essa palavra, quem entendeu que precisa comer esse pão de uma forma mais verdadeira, ou que está comendo esse pão de uma... Mônica do Léo, nos ajude aqui, por favor. Eu queria que você viesse aqui na frente, procurasse um desses irmãos. E tem óleo aí? Óleo. Não é óleo de cozinha não, viu, irmão? Óleo de unção. E nós vamos orar sobre a sua vida. Muito vale por sua eficácia a súplica de um justo. Estando alguém doente, chama os presbíteros, os pastores e ore sobre essas vidas. É isso que nós vamos fazer. Não por aqueles que têm uma doença física, por esses também, mas por aqueles que têm uma doença na alma e que não entenderam a dimensão do chamado de Cristo. Amém? Pode vir.